Boa noite, gente. Boa noite. Para quem não estava aqui ontem, acho que é pouca gente, né? Acho que você não estava, né? Meu nome é Raquel Peralva, sou aprovada do 8º concurso. E ontem a gente conversou um pouquinho sobre o rito comum ordinário. Avançamos um pouquinho também no interrogatório. Colocamos algumas diferenças do rito ordinário em relação ao rito sumário. E hoje a gente combinou que a gente iria finalizar o interrogatório e depois a gente iria tratar de alguns pontos do procedimento sumaríssimo. Uma capitulação assim, muito rápida do que a gente fez ontem, do que a gente viu ontem. Procedimento comum ordinário, dentro do CPP, a gente vai ter o oferecimento da denúncia, juízo de admissibilidade pelo magistrado, a possibilidade de rejeição dessa denúncia, com base no artigo 395 do CPP, ou eventualmente uma inobservância de requisitos formais lá do artigo 41 do CPP. Se esse juízo de admissibilidade for positivo, a gente tem recebimento de denúncia, e é com o recebimento da denúncia que a gente tem o marco inicial da ação penal. É aí que o processo se inicia. Citação do réu, para tomar ciência do teor da acusação e para ficar advertido de que tem 10 dias para apresentar a resposta escrita à acusação. Essa resposta, se não for apresentada nesse prazo, o magistrado pode entender que precluiu e avançar. Não, boa. É uma peça obrigatória, tanto que o 396A, parágrafo 2º, vai dizer que se houver inobservância do prazo, o magistrado pode nomear um defensor para atuar. Vamos fazer uma leitura crítica desse verbo aí, nomear, quando a gente estiver diante de uma atuação da Defensoria Pública, né? Houve a apresentação dessa resposta escrita à acusação, que tem alguns objetivos, né? Especificação de provas, possibilidade de já fazer alegações que venham a provocar uma absolvição sumária, arguir preliminares, uma eventual nulidade. É uma peça bem mais rica do que a gente tinha no procedimento anterior. Apresentou a defesa, tá tudo certo, o juiz entendeu que não é causa de absolvição sumária, ele pode até, se for o caso, fazer uma reapreciação daquelas causas de rejeição da denúncia do 395, mas nada disso aconteceu, ele vai seguir com o processo e vai designar a audiência de instrução e julgamento. A audiência vai ser iniciada, se houver vítima, né, ofendido, começa a coitiva da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e, por último, o interrogatório. A gente viu que esse interrogatório colocado no fim, a gente agrega em muito, né, para a defesa, em termos de estratégia de defesa técnica, em termos de efetividade de autodefesa para o acusado que vai ser interrogado. Havendo possibilidade de se cumprir a regra geral do CPP, alegações finais, orais, 20 minutos para cada parte, prorrogável por mais 10, sentença na audiência, né? Não sendo hipótese de alegações finais orais, porque o feito é complexo, pluralidade de réu, ou o que a gente vê na prática, a pauta do juiz está cheia. Alegações por memoriais, peça muito cobrada em segunda fase de Defensoria Pública, porque é uma das peças mais amplas que a gente tem, né? Dá para alegar tudo, nulidade, prescrição, mérito, tudo. Então, alegações finais é sempre uma grande pedida para uma segunda fase. E aí, sentença pelo juiz em 10 dias, né? Naquele prazo impróprio. Aí a gente fez uma digressãozinha, né? A gente mudou um pouco a ordem aqui e viemos para o interrogatório. Essa mudança de metodologia aí, ela foi proposital, porque a gente achava que ficava mais didático, mas também porque a gente entende que o interrogatório ele não está mais lá só como um meio de prova, né? O interrogatório ele atualmente é tido como meio de defesa, é a oportunidade que o réu tem de exercitar, é o auge do exercício da autodefesa. Foi o que a gente concluiu aí do entendimento atual sobre a natureza jurídica do interrogatório.
Falamos sobre o momento da realização do interrogatório e a importância que a gente teve de transportá-lo para depois da oitiva das testemunhas e que, apesar de alguns procedimentos especiais ainda trazerem essa previsão de interrogatório antes, o Supremo já consagrou o entendimento de que mesmo nos procedimentos especiais o interrogatório tem que ser o último ato da instrução. A gente conversou um pouquinho sobre o procedimento do interrogatório, né? Lembrando todo mundo de que em qualquer modalidade o réu tem direito de entrevista prévia reservado com o defensor. Depois a gente falou que o magistrado vai fazer a qualificação do réu e vai dar ciência do teor da acusação e informá-lo sobre o direito ao silêncio. Conversamos sobre os entendimentos da jurisprudência e da abrangência desse direito ao silêncio, se a qualificação estaria ou não abrangida. Fizemos uma leitura crítica disso. Falamos também de que a jurisprudência tem sido bastante flexível com a eventual ausência de cientificação do réu sobre o direito ao silêncio, que o interrogatório é dividido em duas partes, um sobre a pessoa do acusado, que depois pode servir para o magistrado fazer análise do artigo 59 e pode servir para a defesa pedir a atenuante nominada do artigo 66. Falamos que o 188, a própria redação do artigo 188 mostra que para o interrogatório a gente ainda tem um sistema presidencialista. O juiz pergunta primeiro e depois dá oportunidade às partes de esclarecerem outras coisas. E aí a gente chega aqui no nosso ponto 6 do resuminho de vocês, que está com o título de Consequências do não comparecimento do acusado ao interrogatório. Talvez até o título melhor aqui fosse Não Consequências do não comparecimento do acusado ao interrogatório. Por quê, gente? A gente já disse que o interrogatório ele é hoje considerado como meio de defesa. Aí lembra que a gente apresentou alguns argumentos que sustentam esse entendimento da natureza jurídica do interrogatório? Um desses argumentos era que o interrogatório era facultativo para o acusado, não para o magistrado entender, vou ou não designar esse interrogatório. O réu escolhe se ele quer ou não ser interrogado. Como que a gente poderia pensar em consequências, sobretudo em termos de sanções para um acusado que decide não exercitar a autodefesa? Em tese, se o interesse na realização do interrogatório é do réu ou do polo defensivo, como você pode penalizar um acusado que não comparece ao interrogatório, né? Então, a gente tem aquela coisa, né? Muitas vezes você concede ao acusado liberdade provisória. E sempre ele é cientificado ali, quando está sendo concedida a ele liberdade provisória, seja cumulativamente com cautelares do artigo 319 ou liberdade provisória pura e simples, mas sempre é dito para ele assim, olha, você tem o dever de comparecimento aos atos processuais. E aí ele é intimado para o interrogatório, ele não vem para o interrogatório. Ele decide não ser interrogado ou por algum motivo ele não vem. Ainda que não seja uma escolha estratégica ou consciente, ele não comparece ao interrogatório. E aí estaria o magistrado autorizado a decretar essa prisão preventiva com aquele argumento que a gente tem lá no artigo 312, né, naqueles requisitos do 312, um deles é decretar a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Então, muitas vezes aquele réu que está em local incerto, não sabido, tem a prisão preventiva decretada para garantir a aplicação da lei penal. Esse réu que não comparece ao interrogatório, esse réu que às vezes nem é localizado para ser interrogado, o magistrado poderia decretar a prisão preventiva dele com base nesse pressuposto do 312? Não, não pode, tá? Mas a gente ainda vê isso acontecer, né? Ele está mostrando, né? Ele está sendo desidioso com o processo, ele está comprometendo a eventual aplicação da lei penal. Quem advoga com certeza já viu esse tipo de argumento sendo utilizado. A revelia, gente. Revelia é uma sanção de natureza processual. Não sei se vocês já tiveram o ponto nosso do edital que trata sobre a revelia no processo penal. A revelia no processo penal, ela é muito diferente da revelia no processo civil, né? Porque você não pode, o réu
está revendo o processo penal, você vai presumir que a denúncia é verdadeira. Não existe isso. Ainda assim, você tem que ter ali contraditório, comprovação e tudo isso. Mas, aquele réu que não comparece ao interrogatório, ele não pode ter também, ainda que essa revelia do processo penal ela seja mais suave, ela implica, por exemplo, no acusado não ser mais intimado dos atos processuais. É uma sanção, né? E o não comparecimento dele para o interrogatório também não pode trazer como consequência esse decreto de revelia. Essa revelia é aquela lá do artigo 367, né? Que fala que uma vez que o acusado foi devidamente citado, quer dizer, partimos do pressuposto que ele já sabe que existe ação penal contra ele, ele tem o dever de manter o endereço atualizado e de comparecimento aos atos processuais. Se não comparece, é decretada a revelia, tá? Uma revelia também decretada na audiência, ela não traz imensas consequências na medida em que, se você parar para pensar que já vai ser proferida uma sentença ali, naquela audiência, a consequência da revelia seria não intimação do réu. Mas vamos lembrar que é exceção a essa não intimação a sentença. Mesmo o réu que teve a revelia decretada, ele tem que ser intimado da sentença, mesmo que ele seja declarado réu, tá? Mas eu acho, gente, essas duas eu nem tinha colocado aí no resumo para vocês. A que eu coloquei, na verdade, que é a mais importante, assim, pelo menos no momento, né, porque o julgado é relativamente recente, é a questão do artigo 260 do CPP. O 260 diz que, se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. O que aconteceu com esse artigo 260? A gente acompanhou aí, isso é até uma questão que a gente acompanhou muito na mídia, a realização de uma série de conduções coercitivas que foram realizadas no âmbito da Operação Lava Jato. E aí isso gerou muita repercussão, né? E o Supremo se manifestou. São duas ADPFs, a 395 e a 444. Eu acho que eu pus essa referência aí para vocês. O informativo é o 906. Aí no ponto eu coloquei, gente, controle de constitucionalidade, de convencionalidade do artigo 260 e o informativo 906. Em que o STF declarou que a expressão para interrogatório prevista no artigo 260 não foi recepcionada pela Constituição. Assim, não se pode fazer a condução coercitiva do investigado ou réu com o objetivo de submetê-lo ao interrogatório sobre os fatos. Embora toda a controvérsia ali gerada nas ADPFs estivesse muito mais centrada na fase policial, aquelas conduções coercitivas que ganharam maior clamor na mídia foram conduções coercitivas proibitivas de investigados. Mas essas conclusões estão também estendidas ao interrogatório judicial, tá? Então, quando fizerem a leitura, façam essa leitura extensiva, o investigado ou o réu, é proibitivo na fase policial e também na fase judicial. Agora, veja bem, o 260, ele merece uma leitura crítica também em outros pontos, né? Porque ele fala que se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer ato que sem ele não possa ser realizado. Aí eu acho que nas outras partes o Supremo não se manifestou sobre elas, só sobre o interrogatório. Mas óbvio que nós também, sobretudo em contexto de provas de defensoria pública, teríamos que fazer uma leitura crítica também de um réu conduzido coercitivamente para que se faça um reconhecimento, né? Afinal de contas, existe um direito à não autoincriminação. Como é que ele vai ser obrigado a comparecer a um reconhecimento para prejudicá-lo? Isso pode, né, ter uma leitura crítica, mas o Supremo não se manifestou quanto a isso.
Ô, gente, o que é importante demais nesse julgado? Que a gente já sabe, né? A maioria de quem está estudando para concurso, a maioria das pessoas já sabem que não pode haver condução coercitiva para interrogatório. Qual que é a grande questão aqui e o que eu tenho certeza que vai ainda continuar sendo cobrado por um tempo? Quais foram os argumentos que o Supremo acolheu para declarar que a expressão para interrogatório do 260, que essa expressão não foi recepcionada pela Constituição? Porque na DPF, os autores da DPF, eles sustentaram vários argumentos que eu tenho certeza assim, que quando a gente lê, eles nos parecem muito plausíveis, mas muitos não foram acolhidos pelo Supremo e outros foram acolhidos pelo Supremo. Eu até vou mencionar aqui para vocês, mas esse, por exemplo, é um informativo, o 906 do Supremo, que eu acho que vale muito a pena de vocês lerem lá no Dizer o Direito mesmo, porque ele faz uma lista de quais argumentos foram acolhidos e quais argumentos não foram acolhidos. Porque provavelmente o que vai aparecer para vocês numa prova não é assim: o acusado pode ser conduzido coercitivamente para o interrogatório, verdadeiro ou falso. Não vai ser isso. Vai ser assim: marque quais os direitos estão sendo violados se houver a condução coercitiva para o interrogatório. Aí, por exemplo, direito à não autoincriminação. Nos pareceria muito verossímil ali num contexto de prova você dizer que estaria violado o direito à não autoincriminação. E esse argumento foi rechaçado pelo Supremo. A não autoincriminação, por exemplo, o Supremo falou: não viola o direito à não autoincriminação, porque a pessoa vai ser conduzida coercitivamente até a presença da autoridade policial, da autoridade judicial, mas ela pode fazer uso do direito ao silêncio. Então a pessoa ainda vai ter ali preservado o seu direito à não autoincriminação. Outro argumento que não foi acolhido pelo Supremo, foi alegado também na DPF que essas conduções coercitivas comprometeriam o tempo de preparação da defesa. A defesa não teria tempo para fazer uma preparação adequada. Até porque, gente, não sei se vocês já viram isso, mas como que eram essas conduções coercitivas? 6 horas da manhã. 5 horas da manhã, a pessoa estava acordando, ela mal teve tempo de raciocinar que o dia amanheceu, a polícia já estava ali, vão para a delegacia, e o objetivo era esse, né? Quem advoga pela condução coercitiva fala justamente sobre isso. Olha, é importante surpreender o investigado ou o acusado para que ele não tenha tempo de arquitetar uma versão coerente, né? Uma versão eventualmente mentirosa e coerente sobre os fatos. Então, o que os autores da DPF alegaram foi: olha, você viola o tempo de preparação de defesa. Como o Supremo também, ele estava ali se debruçando sobre casos que estavam mais relacionados a contextos investigativos, ele falou assim: que tempo de preparação de defesa se o inquérito policial não para o entendimento majoritário, não é uma sede de proteção do direito à ampla defesa e direito ao contraditório. Então esse argumento também foi rechaçado pelo Supremo. Outro argumento, gente, que foi utilizado foi o do devido processo legal, que haveria um comprometimento do devido processo legal. O Supremo também não acolheu, porque disse assim: olha, a questão aqui não é devido processo legal, até porque está previsto. No artigo 260 do CPP tem a previsão da possibilidade de condução coercitiva, então não acolheu também. Foi alegado direito à imparcialidade, paridade de armas e ampla defesa. Ampla defesa é essa questão: inquérito não é lugar de ampla defesa e tudo mais. Paridade de armas, inquérito policial ainda não é lugar para se garantir contraditório. Então esses argumentos foram rechaçados. Vamos focar naqueles que foram de fato utilizados pelo Supremo, que eu acho que eu coloquei para vocês, né? Segundo as conclusões do Supremo, a condução coercitiva para interrogatório viola os seguintes direitos: liberdade de locomoção, presunção de não culpabilidade e dignidade da pessoa humana. Presunção de não culpabilidade, gente, vamos lembrar que a presunção de não culpabilidade, ela inclui, inclusive, o dever de o Estado garantir um tratamento
ao investigado e ao réu de não culpado. A gente até já falou um pouco sobre isso ontem, né? Quando a gente comentou do processo ser uma pena, a gente sabe que isso aqui, a gente não vê isso aqui sendo muito respeitado. Muitas vezes quem é culpado quem está sendo processado já é tratado como culpado. Mas o dever de tratamento é como não culpado. E a partir do momento que você busca uma pessoa na casa dela, com todo um aparato policial, muitas vezes esse aparato policial já está providencialmente acompanhado também da mídia, para que todo o Brasil veja você sendo conduzido coercitivamente para a delegacia. Isso não é tratamento de não culpado, né? Então, presunção de não culpabilidade está sendo violada. Uma outra questão que foi levantada lá foi o seguinte: bom, haveria a necessidade, será que a gente conseguiria resolver mais ou menos a questão dizendo assim, olha, houve uma intimação prévia desse investigado, desse réu, ele foi devidamente intimado e ainda assim ele não compareceu. Porque muitas vezes o que alegava era assim, né? Até no âmbito mesmo dessas operações que ficaram mais conhecidas, era assim, bom, para que me conduzir coercitivamente? Se tivesse me chamado, eu teria ido, né? Então o Supremo disse assim, olha, isso não interfere, essa questão de se houve ou não intimação prévia, isso não interfere. Não pode haver condução coercitiva para interrogatório, igual eu falei para vocês, na fase judicial. Tanto faz se o réu foi intimado e por algum motivo estratégico ou não, ele não quis ir, ou se ele não foi nem localizado. Ele não pode ser sancionado de forma alguma, não pode ser conduzido coercitivamente em nenhuma dessas situações, tá? Gente, o Supremo também não tratou sobre outras conduções coercitivas, de testemunhas, de vítima, e isso em tese ainda está valendo. A gente vê, inclusive, acontecer, né, condução coercitiva de testemunha, não, isso não foi objeto do julgado, então é só para interrogatório, tá? Alguma dúvida aqui, gente, sobre essa parte? Não? E aí, por fim, as hipóteses de interrogatório por videoconferência estão lá no artigo 185, parágrafo 2º do CPP. Gente, as hipóteses são excepcionais. Interrogatório por videoconferência não é regra, não é uma escolha livre do magistrado interrogar o acusado por videoconferência. As hipóteses são excepcionais, tanto que elas se sujeitam a uma decisão prévia do magistrado, com antecedência, porque as partes têm que ser intimadas com antecedência mínima de 10 dias, e tem que haver fundamentação concreta. As hipóteses estão aí nos incisos do artigo 185, parágrafo 2º. A primeira hipótese é o risco à segurança pública. O próprio dispositivo traz uma pista aí do que ele está dizendo que é esse risco à segurança pública, associando ao fato de o acusado ser eventualmente pertencente a alguma organização criminosa ou haver risco de fuga. A segunda hipótese, relevante, essa já é uma hipótese que seria benéfica, na verdade, para a defesa e para o acusado. Relevante dificuldade para comparecimento do réu em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Esse já seria o caso de um réu que não pode comparecer, mas ele quer ser interrogado. E ele não tem condições, por saúde ou alguma outra circunstância pessoal, ele não tem condições de comparecer ao interrogatório. Então seria uma possibilidade aí que se abriria para a defesa de pedir esse interrogatório por videoconferência. O terceiro, impedir a influência do réu no ânimo de testemunhas ou vítimas. Isso aqui, gente, a gente já vê um pouco acontecer em realidade de audiências criminais. Quando você tem uma vítima, é muito comum com vítima de estupro, vítimas assim de crimes contra a dignidade sexual em geral, crimes de roubo, em que a vítima chega para a audiência, já vai no cartório, né, da vara e fala assim, olha, eu não quero prestar depoimento na frente do réu. E aí muitas vezes esse réu ele é separado da vítima ali.
O que eu vejo acontecer, gente, também lá na minha prática, é a Defensoria Pública se insurgir contra isso. Nunca, esse argumento da defesa quase nunca é aceito. Há uma tendência de prevalecer a proteção ali da vítima, da testemunha que está com medo de ser ouvida. Mas a Defensoria Pública costuma fazer constar em ata que está tendo uma violação do direito de presença do réu. Lembra que a gente comentou, né, que a gente tem um desdobramento da ampla defesa como direito de audiência e de presença. Então, assim, ele vai ser interrogado? Vai. Mas ele vai ser interrogado sem ter ouvido o que as pessoas vão falar. O defensor está ali? Tá, mas ampla defesa é só defesa técnica? Não, é autodefesa e defesa técnica. Então, a partir do momento que você retira simplesmente o acusado da sala de audiência e não dá a ele a possibilidade de ouvir a colheita da prova, você está comprometendo alguns direitos. Agora, eu acredito também que existam contextos de varas mais equipadas e tal, que já conseguem, às vezes, garantir esse interrogatório por videoconferência nessas hipóteses, porque aí o réu, pelo menos, ele consegue acompanhar a oitiva por videoconferência, ele não vai estar ali, mas ele consegue acompanhar os depoimentos e depois ser interrogado separadamente. E lógico que mesmo nessas hipóteses, né, gente, tem que ter o direito de entrevista reservada com o defensor. E por último, tá entre aspas, é a expressão do artigo, que é o responder à gravíssima questão de ordem pública. Aí tem essa ordem pública, né, gente? O garantia da ordem pública é aquela mesma garantia da ordem pública lá do artigo 312, que justifica a decretação da maior parte das prisões preventivas. Por que a maior parte das decisões que decreta prisão preventiva fala de garantia da ordem pública? Porque garantia da ordem pública é tudo, né? Se você quiser. É bem genérico, exatamente. Então, eu também interpreto esse responder à gravíssima questão de ordem pública. A gente tem que interpretar também com certa criticidade aqui. O termo é muito abstrato e muito abrangente, ainda mais porque a gente está usando um mecanismo que o próprio legislador está dizendo que é excepcional, tanto que depende de decisão fundamentada e de intimação prévia das partes. Tá? Gente, mais alguma coisa sobre interrogatório? Arielle, alguma coisa de interrogatório por videoconferência aí que você se lembra lá do seu TCC, que é bacana de dividir? Eu dei uma lida hoje na minha conclusão, só para poder lembrar mais ou menos quais foram os pontos principais. Eu escolhi esse tema porque era uma das teses que a gente alegava nos memoriais que a gente fazia na defensoria. Sim. Porque grande parte dos casos que a gente pegava era interrogatório por videoconferência. Sim. Não era uma exceção, era a regra. Uhum. Então, praticamente, todos os dias o defensor tinha uma audiência que era com o réu que estava presente e as demais eram todas por videoconferência. E o ponto principal foi o direito à defesa, o direito de presença. Que como o direito de presença está sendo garantido se ele está numa sala do presídio, que não tem um advogado acompanhando, que por mais que ele tenha o direito à entrevista prévia, às vezes essa entrevista prévia por telefone, que o réu ele vai ver a cara do defensor numa telinha desse tamanho, ele vai ver o defensor ali, vai conversar com ele por 5 minutinhos por telefone. Isso não garante a entrevista prévia, porque é um contato mínimo que ele tem com quem vai defendê-lo. E ele não tem contato com quem vai julgá-lo. Às vezes ele é preso em flagrante e fica preso preventivamente durante todo o processo. Quando vai ser ouvido, ele sequer vê quem vai julgar. Ver numa foto, ver num vídeo é totalmente diferente de você ver quem tá te julgando. Então esse foi o meu principal ponto. E as maiores críticas que eu encontrei foi o fato que a entrevista prévia, eu fiz uma pesquisa de campo em Limeira. Eu fui assistir algumas audiências de videoconferência para ver como era a sala reservada para entrevista prévia. E se aquilo era garantido mesmo, que ninguém ouvia e toda aquela questão. E não era assim, tipo, uma salinha aqui desse tamanho, que do lado era a sala de audiência, tipo, dividida por uma divisória, assim. Uma divisória, tipo, de escritório, era de tábua mesmo, uma divisória de escritório. Então, assim, que tipo de privacidade que o réu tem com o seu defensor,
pro primeiro contato, inclusive, né? E a questão de ser, ao invés de ser exceção, ter virado regra, porque eu não sei qual é a realidade daqui de São Paulo, mas no interior é muito porque os presídios eles não são na cidade. Então, sim. a maioria dos presos eles tinham o interrogatório por videoconferência como fundamento na ordem pública ou risco de fuga, sempre eram essas duas hipóteses. E isso podia se garantir sempre, né? Que todo preso pode fugir. Não então, tinha um assim, risco de fuga assim, concreto, né? Exato. Esse acusado já tentou fugir 7 vezes. Não, né? E era assim, muito genérico, muito abstrato, então não era uma coisa fundamentada de fato. Inclusive, todas as decisões eram iguais. Eram sempre idênticas. A gente colocava pedaços das decisões nas nossas teses para dizer, olha, essa decisão é idêntica de outro processo, então assim, a gente percebe que isso aqui não está sendo individualizado, né? E existe sim uma nulidade nesse interrogatório. E o ponto 3, impedir a influência do réu no ânimo de testemunhas ou vítimas, por que não elas serem ouvidas por videoconferência e não ele? Sim. Se é para proteger elas, então elas que sejam ouvidas por videoconferência, porque o direito de presença do réu sobressai a isso. Então foram esses os principais pontos que eu levantei na minha pesquisa. Tem gente que é super a favor, tem gente que é super contra, e eu levantei esses 2 pontos, mas na minha conclusão eu entendo que ele é muito mais prejudicial ao réu, porque o interrogatório é o momento principal que ele vai exercer a autodefesa. Se ele não vê quem vai julgá-lo, não faz sentido. E muitas pessoas, elas justificam, tem muitos argumentos em prol da celeridade, redução de custos, porque tem o transporte, tem escolta e tudo mais, e esses argumentos eles não são legais, né? Não tem previsão legal, e eles são totalmente rechaçados, mas eles existem. Então é um ponto que tem que ser sempre levantado, que isso não pode sobressair ao direito de defesa do réu. Ontem a gente falou um pouco disso, né? Assim, economia processual, celeridade, são objetivos a serem perseguidos, né? A gente tem, salvo engano, a partir da emenda, acho que foi da emenda 45, você tem lá no rol do artigo 5º a razoável duração do processo, é direito fundamental. A pessoa ficar ali sujeita 10 anos a um processo criminal, sofrendo aquela pena que é o processo criminal 10 anos, não é razoável. Mas tem que ter um equilíbrio, porque você não pode comprometer uma garantia que seria o direito de presença, direito de audiência de forma bem efetiva e ampla em nome, né? Quando você tem conflito, né, de princípios, conflito de direitos fundamentais, a gente tem que fazer uma técnica de ponderação, a gente tem que balancear, e nesse caso é óbvio que também, assim como você... Existe ainda mais uma última crítica, que pouquíssimas pessoas seguem essa linha, né, da jurisprudência, mas é que eles dizem que acaba tendo uma asepsia do processo penal, que o juiz ele não tem contato com aquele preso, ele não sente o cheiro dele, ele não vê o rosto, ele não vê de perto, não tem a presença mesmo. Isso faz com que se torne distante, e o preso, ao invés de ele ser uma pessoa, ele acaba se tornando o número do processo dele. Então, crítica em relação ao interrogatório por videoconferência por esse motivo. Um número, e como a gente falou também ontem, né, ainda uma presença muito inquisitorial daquela figura ser um mero objeto, né, um objeto e não como um sujeito de produção de prova. Ô gente, palmas para a Arielle, que arrasou. Poxa, que pesquisa, hein? Defensoria. Defensoria, parabéns. Bom demais, muito obrigada aí pela intervenção, pela ajuda aí com o interrogatório por videoconferência. Gente, a gente vai passar para o procedimento comum sumaríssimo. Não é muito longo, aí eu não sei o que vocês preferem, a gente vai direto nele e já conclui a aula mais cedo, ou vocês preferem fazer um intervalo e fazer o sumaríssimo depois? Intervalinho? Então vamos fazer um intervalinho rápido.